Agora eu quero falar um pouco sobre esse tema que é o poder de polícia. Poder de polícia. Eu quero chegar aqui nesse recurso extraordinário 63.3782 de Luiz Fux, que foi agora julgado em 26/10/2020, sobre o poder de polícia. Mas antes, vamos fazer uma retrospectiva. Então, o poder de polícia. Quando a gente fala em polícia, poder de polícia, está ligado a uma atividade precípua do Estado no âmbito da fiscalização e da sanção. Então, aqui no poder de polícia, a gente parte do pressuposto de, aqui como centro, nós temos a limitação de liberdades. Então, se com o Estado liberal, um dos primeiros direitos que tivemos foi a liberdade, mesmo para que esse poder que é o poder que é o direito de liberdade, mesmo para que exista liberdade, é necessário um poder de Estado que resguarde essa liberdade. Então, para assegurar essa liberdade, é necessário que, nos limites do contrato social, haja aqui uma limitação e uma fiscalização para que um maior número de liberdades possa ser garantidos. Então, o maior número de liberdade possa ser garantido. Então, o poder de polícia é algo que é contrário a um egocentrismo. Então, o que o poder de polícia busca? Resguardar o maior número possível de liberdade. Para resguardar a liberdade, é necessário poder de polícia, fiscalização e limitação. Então, a questão da limitação, ela está muito presente quando falamos de direitos individuais e também direitos sociais. Então, para resguardar qualquer tipo de direito, é necessário uma limitação para que esse contrato social realmente possa ser cumprido. E o poder de polícia, ele limita e disciplina direitos, interesses ou liberdades das pessoas. É bastante amplo. Então, é um poder que disciplina direitos, interesses ou liberdades das pessoas. Em benefício de quê? Do interesse público. Então, temos aqui como centro a questão da limitação para assegurar o interesse público, para assegurar os direitos em sociedade. Então, se temos uma carta constitucional, se temos um contrato social, e para viver em sociedade é necessário restringir. Por quê? Porque não estamos aqui sozinhos, é necessário que haja aqui uma restrição para que as pessoas que aqui estão possam ter um mínimo de bem-estar e que essas liberdades elas possam conviver. Então, acho que essa palavra convivência, quando a gente fala em poder de polícia, então, convivência, então, o poder de polícia assegura a convivência, eu acho que é muito importante essa questão, porque foge de um egocentrismo e vem assegurar uma convivência. Para a gente conviver é necessário o quê? É necessário estabelecer limites. Então, onde começa a minha liberdade, termina a liberdade do outro. E aí a gente vai estabelecendo esses parâmetros de limites. Vamos imaginar, então, que
temos aqui Joaquim, ele abre um estabelecimento comercial e ele tem todo o seu direito aqui, de acordo com a lei, de abrir o seu estabelecimento comercial para a venda de carnes. Então, ele quer que abra o seu estabelecimento comercial. Para a abertura desse estabelecimento comercial, é necessário que um alvará que vai olhar as condições, se realmente há aqui condições para que esse estabelecimento aqui, condições mínimas, inclusive de segurança, para que esse estabelecimento aqui possa servir à população. Então, aqui, abrir o estabelecimento, por exemplo, de carnes, é necessário que o poder público, ele investigue se essas mercadorias, elas estão aqui boas para ser consumidas. Então, tudo isso é interesse público. Tudo isso é limitação de liberdade. Por quê? Porque se Joaquim não tivesse essa limitação de liberdade, ele poderia abrir o seu estabelecimento comercial, inclusive vender aqui produtos vencidos. Então, não. Então, Joaquim tem liberdade? Tem. Mas a liberdade dele é restringida para que outras liberdades, como, por exemplo, a liberdade do consumidor, também seja resguardada. Então, há uma convivência de liberdades. E para que seja garantida essa convivência de liberdade, é necessária uma regulamentação. Então, para que Joaquim ele entenda que como que ele vai abrir esse comércio, é necessária uma regulamentação, inclusive no âmbito municipal, de como são os parâmetros de segurança para esse local. E também há aqui restrições no momento em que ele abre esse comércio para que essa mercadoria tenha aqui um mínimo de amparo nas leis no Código de Defesa do Consumidor. Então, aqui, esse poder de polícia, a gente viu que ele é um poder que visa um consentimento? Sim, porque para abrir esse comércio é necessário que um consentimento, uma expedição de alvará. Então, isso é um consentimento. Isso é poder de polícia? É poder de polícia. É necessário, se for necessário aqui, se o Joaquim não cumprir com o estabelecido, é possível que ele seja punido. Então, punição é aqui questão de poder de polícia? Sim. Pode aplicar multa? Sim. Se Joaquim ele for aqui desobediente nos regulamentos, é possível a aplicação de multa. Então, há aqui consentimento, há aqui poder legislativo, há aqui a questão da punição. Então, tudo isso participa do que a gente chama de poder de polícia, para assegurar o que? Uma coexistência. Então, Joaquim está aqui, mas ele não está só. Tem que assegurar a liberdade de Joaquim? Sim, mas também tem que assegurar a liberdade da própria, daqueles que vão utilizar aqui desse estabelecimento. Para evitar o quê? Essa coexistência, ela funciona como uma limitação de abusos. Joaquim tem a liberdade de abrir o seu estabelecimento? Sim, tem, mas sem abusos, de forma com que esse estabelecimento forneça, acima de tudo, uma segurança para aqueles que vão ali estar, para aqueles que vão ali estar e para aqueles que vão gerar o lucro de Joaquim através do consumo dessa mercadoria que ele vai aqui vender. Então, quando falamos em poder de polícia, estamos falando de algo de interesse público, de interesse social. E também essa questão do próprio poder de polícia, ele não pode ser exorbitado, porque se alguém vier aqui, Joaquim lutou aqui para que esse comércio ele pudesse ser de acordo com o regulamento do município e sem nenhum
motivo, vem aqui um fiscal representando a vontade e o interesse público e fecha esse estabelecimento, fazendo assim com que Joaquim ele não tenha aqui condições de subsistência. Então, se Joaquim não tem condições de subsistência, isso aqui é também uma ofensa às liberdades, porque aqui a liberdade ela estava sendo ela estava acontecendo de um modo justo, de um modo de acordo com o contrato social, de acordo com aquilo que foi constituído pela própria sociedade. Então, é necessário uma limitação não só desses, na parte individual das liberdades aqui, que é feita pelo próprio poder de polícia, mas no Estado democrático de direito, o próprio Estado deve ser limitado. E aí a gente lembra dos direitos de primeira geração, em que aqui tinha um rei, representante do Estado, que abusava desse poder, cobrando aqui impostos, impondo imposições absurdas, fazendo imposições absurdas à sociedade, às pessoas aqui. Então, o próprio poder de polícia, ele deve ser limitado. Agora, vamos imaginar que esse poder de polícia vire um negócio do capitalismo. O negócio do capitalismo, qual que é a lógica do capitalismo? A lógica do capitalismo é o lucro. A lógica do capitalismo é a produção acelerada. A lógica do capitalismo é o cumprimento de metas. Então, quando a gente delega esse poder de polícia para uma lógica capitalista, pode ser, e muito provavelmente acontecerá, que esse poder de imposição aqui, esse poder de polícia, esse poder aqui de restrição de liberdade, esse poder de aplicação de multa, pensa se o poder de aplicação de multa vira um negócio do capital. Então, se vira um negócio do capital, voltamos para cá, ó, voltamos para um Estado autoritário, para um Estado em que o rei é o principal. Então, voltamos a abusos, ao cometimento de abusos. Então, assim como o poder de polícia, que pertence assim, como centro, como centro o Estado, ele é limitado, ele é limitador, também temos que ter limites para o próprio Estado. Então, o Estado resguarda o interesse público e tem essa como função típica e principal. Então, essa é a função típica e principal, resguardar o interesse público. Já o âmbito privado, ele resguarda os interesses e tem uma lógica privada do próprio capitalismo. E aí, para limitar esse Estado, é necessário que esse poder de polícia ele não seja aqui delegado a qualquer órgão, porque se o órgão faz desse poder de polícia um negócio, é possível e muito provável que vamos aqui regredir a um Estado autoritário, a um Estado em que a punição vira um negócio. E como não queremos isso, é necessário que esse poder de polícia possa ser aqui melhor estudado. Então, se Joaquim está cumprindo com todos os requisitos legais, ele também deve ser respeitado, de forma com que seu pequeno mercado ele possa aqui ter garantido nesse pequeno mercado a sua subsistência sem intervenção estatal descabida. Então, sem abuso. Tanto Joaquim ele não pode abusar, porque se ele abusar, vai vir o poder de polícia como limitador e sancionador, como o próprio Estado também não pode cometer abusos. Então, a gente tem que ter controle em ambos, tanto na esfera individual quanto na esfera pública. Não podemos esquecer, então, o próprio limite que deve aqui ser aplicado também ao Estado. E
aquele que usa desse poder de limitar e comete abusos, isso significa que ele também, esse poder de polícia, deve ser o quê? Limitado. Então, ele usa de um poder de limitar, que é o poder de polícia, mas nem por isso, porque ele tem o poder de limitar, ele deve aqui cometer abuso. Nem por isso ele deve deixar de ser limitado. Então, vamos imaginar aqui que o município alfa, esse aqui, é o município alfa. O município alfa, ele queria delegar esse poder, que é o poder de polícia. Então, ele quer delegar esse poder de polícia. E esse poder de polícia que gera o quê? Sanções, que aplica o quê? Sanções, multas e que tem um interesse aqui público. E nessa delegação, que é aqui, no momento que vai delegar um poder tão amplo, um poder de polícia, é necessário que bastante coerência. Então, aqui, imagina que esse poder, ele vai ser delegado a uma empresa estatal. Mas não é qualquer empresa estatal. É uma empresa estatal municipal de economia mista. De economia mista. E a gente sabe que as empresas estatais de economia mista têm natureza de quê? Tem natureza de empresa de direito privado. Natureza jurídica, direito privado. Então, ele quer que o município alfa delegar um poder de polícia para uma sociedade de economia mista de direito privado. Mas sabemos que essas estatais, elas fazem serviços que são, em regra, atípicos dos serviços de Estado, porque aqui os serviços de Estado, a função principal do serviço de Estado é o que? Legislar, administrar e julgar. Então, tem aqui interesses de lucro? Não tem. Então, as empresas estatais, principalmente essa de economia mista, ela tem o quê? Um interesse de lucro. Por isso que ela é uma empresa que é atípica e por isso que ela deve cumprir aqui com os requisitos previstos na própria legislação civil, no momento dos seus atos constitutivos. Então, ela tem um interesse público, mas ela é constituída aqui como uma forma de serviço atípico do Estado, porque o objetivo, como regra, ou melhor, via de regra, é o objetivo lucrativo. Mas o município alfa, para a defesa, ele alega, o município alfa, para a defesa dele, ele alega que esse aqui é um mero convênio e que ele poderia firmar esse convênio com a Sociedade de Economia Mista Municipal. Então, seria possível firmar esse convênio. E aí, para que ele quer firmar esse convênio? Porque o município, ele tem uma função, que é a função do poder de polícia no âmbito do trânsito. Então, no momento em que a gente aqui está aqui no trânsito, então, no momento que a gente está no trânsito e que a gente é multado, esse é um poder de polícia. No momento em que a gente fura um sinal vermelho e aqui leva uma multa, esse é um poder de polícia. No momento em que há a expedição de uma carteira aqui de forma habilitatória, de forma a habilitar a pessoa que queira dirigir,
Esse é um poder de consentimento de polícia. Então, no momento em que é estabelecido aqueles radares conhecidos popularmente como pardais, e que você ultrapassa a velocidade, e aí você ultrapassa o seu limite de liberdade, colocando em risco a liberdade alheia, o que acontece? No momento em que você é limitado e recebe em sua casa uma multa, inclusive retirando pontos da sua carteira, esse é um poder de polícia. Então, o Estado, em regra, quem faz isso é o próprio ente federativo. Mas o município, ele não queria mais fazer isso, não. Ele queria o quê? Delegar esse poder. Só que percebam que tudo isso aqui, a sanção, ela está aqui associada à reparação. Então, o direito, ele não vem só para sancionar, ele vem também para estabelecer reparações. E reparações, como a multa, que está ligado a interesses do capital. Então, no momento em que há essa multa, isso significa que essa multa vai para o cofre que pertence ao município alfa. Mas imagina se esse poder sancionatório vai virar um negócio do capitalismo. Se esse poder sancionatório vira um negócio do capitalismo, isso significa o quê? Que o capitalismo vai querer que pouco lucro? Não. Quanto mais lucro, melhor. Então, aqui vai ser um incentivo absoluto. Então, aqui vai ser a multa como meta. E aí, pode ocorrer o quê? Abusos. Então, quando a gente fala em delegação do poder de polícia, é aqui um assunto bastante melindroso. E lembrando que essa sociedade aqui, que o município Alfa queria delegar o poder de polícia, ela é uma sociedade de personalidade jurídica que não se confunde com a personalidade jurídica do próprio Estado. Então, a sociedade de economia mista municipal que não se confunde com a personalidade jurídica do Estado. Por isso que é necessário lei para que essa pessoa jurídica possa ser criada e como ela tem aqui uma natureza jurídica de direito privado, para que ela possa concorrer, já que é uma concorrência, por exemplo, vamos fazer um banco, então tem uma concorrência. Por isso que a natureza jurídica deve ser aqui de direito privado, porque senão ela retira esse princípio aqui constitucional que é da livre concorrência. Então, é uma empresa que muito se equipara às empresas privadas. Por isso que isso virou um assunto a ser discutido. E na ADI, vou falar como era. Na ADI 1717, do relator Sidney Sanches, ele entende ser possível delegar, impossível delegar a entidade privada o poder de polícia. E ele justifica isso no seguinte, que essa seria uma atividade típica de Estado. E olha bem, será que as empresas fazem atividade típica do Estado? Será que a empresa
tem aqui como meta atingir efetivamente o interesse público? E aí a gente lembra da Revolução Industrial. Será que o interesse dela ali tinha um interesse público? E aí a gente vê que o Estado veio também como um limitador para a garantia social. Então, como aqui um limitador com a atividade típica do Estado, temos a garantia do interesse social. E aí, segundo Sidney Sanches, ele não poderia aqui, o Estado não poderia delegar um poder de polícia. E no mesmo sentido, a gente tem aqui o RESP 817.543, Minas Gerais, no mesmo sentido. Então, até aqui, essa função do poder do Estado, como função típica do Estado, mas engloba todo o poder de polícia, a função típica do Estado? Não. Eram delegáveis o que não era típico do Estado e pertencia ao poder de polícia, que era aqui o consentimento, no momento em que as pessoas ali vão atrás para que recebam aqui, para conseguir uma carteira de habilitação de automotor. Isso é um poder de consentimento que já era aqui permitido ser delegado. E também a fiscalização, no momento em que esses pardais aqui, esses radares são colocados, mas não eram delegáveis o poder sancionatório de aplicação de multa. Poder sancionatório não era delegável às empresas privadas, mesmo que essas empresas fossem empresas constituídas pelo próprio Estado. Acontece que, e nem mesmo de legislar. Então, até onde que o Estado pode aqui sancionatório de legislar? Não eram delegáveis. Então, até onde o Estado pode aplicar essa multa não era aqui da alçada, e nem mesmo o poder sancionatório de multa não era da alçada de empresas privadas. Mas tem determinadas características, nem com determinadas características diferenciadoras que essas empresas privadas, que no sentido que elas poderiam ser criadas pelo próprio Estado. Então, mesmo que elas fossem criadas pelo próprio Estado, por ter esse viés atípico de função de Estado, eles não poderiam ser delegados, esses poderes de polícia. Acontece que esse entendimento foi modificado, e aí a gente tem que olhar o informativo 996 do STJ, e o relator aqui, Luiz Fux. Nesse informativo, temos a justificativa de que, apesar de algumas pessoas jurídicas da administração pública indireta ter personalidade de direito privado, muito das características que pertencem a essas empresas, elas se aproximam do regime que prevalece o interesse público. Então, são sociedades de economia mista que se aproximam do regime de interesse público, em detrimento do privado. Então, sendo assim,
Algumas prestadoras de serviço público, desde que participantes da administração pública indireta, elas são concretizadas como sociedade de economia mista, mas podem ter um objeto exclusivo, então, sociedade de economia mista, com objeto exclusivo de prestação de serviço público, de atuação típica do Estado. Então, aqui no primeiro momento, não me parece que essa sociedade de economia mista seja bem aqui, tenha bem essas características pertencentes da própria sociedade de economia mista. Mas se houver alguma sociedade de economia mista que tenha aqui objeto exclusivo de prestação de serviço público e atuação típica de Estado em regime não concorrencial, o que acontece, segundo esse informativo e segundo esse julgado do STJ, acontece que essas sociedades, para essas sociedades, poderá ser delegado o poder de polícia. Então, é anuído, é permitido a delegação do poder de polícia, com todas essas características. Pode ser que uma sociedade de economia mista? Pode, desde que tenha todas essas características. Então, hoje é esse entendimento que prevalece, no sentido que é constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei, é constitucional o poder de polícia por meio de lei a pessoas jurídicas de direito privado que sejam integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Então, é esse hoje o entendimento. Isso foi retirado do julgamento do RE 633782, de relatoria de Luiz Fux, Tribunal Pleno, o julgamento aconteceu dia 26/10/2020. Então, foi uma repercussão geral e é isso.